Bom dia. Ontem, no dia 28 do 12 de 2018, eu tentei capturar as minhas informações no Tumblr, só que quando eu comecei a fazer a gravação do vídeo, houve uma falta de memória que eu perdi toda a gravação, 3 horas de gravações. Eu vou começar novamente. Eu vou transformar a minha timeline da Lenderbook um vídeo no qual eu vou mostrar na ordem inversa cronológica as postagens que eu desenvolvi. As minhas postagens são postagens culturais. Vou tentar recordar as instruções que eu passei. As pessoas devem pausar o vídeo para, para ter acesso às informações, né, para fazer a leitura. Essa foi a forma mais econômica que eu encontrei. A maioria das informações que eu tenho disponíveis são para a cultura, no caso, para fazerem filmes, fazerem livros, e não é um regime de concorrência. É um regime no qual qualquer pessoa pode utilizar as informações e para escrever seu livro, seu mini conto, para escrever qualquer tipo de atividade cultural que desejar. Eu tentei fazer um balanceamento das informações de forma que elas ficassem mais neutras possíveis na geração de conflito. E são vários temas, vão desde ufologia, como drama, história, como comédia, tem vários tipos de informações. A posição das postagens é relevante na minha timeline. As músicas eu não vou rodar, mas vocês podem ter uma ideia de quais foram as fontes de inspiração que eu utilizei para fazer esse trabalho. Outra coisa que vocês devem ter em mente é o seguinte, que em relativo a esses trabalhos de terceiros, caso forem utilizados, vocês devem pedir autorização para os respectivos cantores e atrizes ou informações de imagens de outras timelines também. É bastante diversificado, algumas informações eu coloquei no formato Word que, que é mundial. Eu procurei me neutralizar em relação a autoridades. Tentei de todas as formas não expandir o conflito quando eu recebia alguma onda mental relativa ao conflito. Evitei polarizar também entre segmentos, tentei buscar uma postura neutra e ética quando eu falava de um determinado segmento ou outro. E fiz algumas campanhas publicitárias, que uma das minhas áreas também é marketing. Tentei incentivar de todas as formas o caminho do diálogo, da união. Tentei pacificar alguns conflitos. Conversei em primeira pessoa, em terceira pessoa, fiz relatos. Eu usei várias técnicas que foram aplicadas para a utilização dessas informações. As pessoas que utilizarem as informações podem ficar tranquilas, eu não vou cobrar nada pela utilização das informações. Esse extraterrestre é um parceiro meu no desenvolvimento dessa atividade.
criei várias estratégias de diálogo, né? A maioria é baseado em ondas telepáticas. Quando expressei corpos humanos, eu tentei fazer com que fosse embutido um espírito de arte e não de pornografia. Eu tive esse cuidado. Eu não visualizo isso como uma afronta à moral atual da sociedade. Vejo como algo bastante neutro em relação à rotina normal. Procurei trilhar harmonia, a imagem como sendo uma imagem que incorpora um sentimento e não uma pornografia. Amor, desejo, esse tipo de coisa. Coisas que são relacionadas aos seres humanos. Eu desenvolvi uma campanha de conexão com a vida, pensando principalmente em dois aspectos. Ajudar a diminuir o nível de suicídio e também ajudar a incentivar canalizações que fossem favoráveis à expansão da vida. Essas informações podem ser bastante úteis para serem transformadas e principalmente em conteúdos literários. A maioria dos conteúdos estão em português. Tem, em segundo lugar, em inglês, tem um pouco em alemão e tem um pouco em russo e francês também. Essa música Contramão da Pitty, ela foi bastante útil. Eu consegui desencadear mais de 10 a 15 fluxos em torno dessa mesma música que tinham sentidos diferentes para segmentos diferentes. Eu procurei diversificar a quantidade de músicas para ser inspiração para quem quisesse escrever. Como eu não estou rodando os vídeos de música, basta apenas a pessoa observar o nome da música, procurar no YouTube e saber o que a letra diz que faz sentido dentro da ordem da timeline. Essa é uma série de músicas, principalmente brasileiras, que eu achei interessante colocar as informações. Depois eu entrei numa série de músicas americanas, que também eu achei interessante, dentro de uma frequência de conexão com a vida também. Dessa vez eu vou tentar fazer vídeos mais curtos, para não perder o trabalho intenso que eu perdi na data de ontem. Também fiz sequências religiosas, com informações para fazer filmes e livros religiosos. Utilizei a imagem de Jesus como sendo desse Senhor que habita a periferia da minha cidade em um setor de chácaras. Muitas informações eu encaminhei para as respectivas instituições como uma forma de agradecimento e também uma forma de informativa sobre os conteúdos que estavam sendo transacionados dentro da minha timeline. A maioria das informações que eu expus são informações que foram migradas para o meu cérebro, tipo telepatia. Mais ou menos 99% das informações eram de ordem telepática. Uma de minhas habilitações é teoria psicanalítica. Como teórico psicanalítico, eu tenho a habilidade de me neutralizar frente às influências externas. Essa neutralização faz com que eu perceba influências externas vindas do ambiente. Então, as canalizações é como se fosse um médium. Possibilita que eu tenha acesso a várias informações que percorrem o meu ambiente. Essa música da Pitty, Admirável Chip Novo, foi uma música que muito me ajudou o meu desenvolvimento
cognitivo, porque ela coincidiu a primeira vez que eu vi a música em 1999, quando eu estava em uma crise de estresse, que culminou numa bipolaridade. Durante esse momento, o que aconteceu? A música pacificou a minha mente em relação ao transtorno que eu estava vivenciando naquele momento. Foi um dos instrumentos que me fez recuperar rapidamente a minha consciência quando eu tive contato com a música. A ordem das músicas, como eu disse anteriormente, tem um significado, uma mensagem oculta para um grupo que possivelmente venha acompanhar. Isso pode ser interessante para quem for escrever os livros ou fazer filmes. Como eu disse, eu estou repassando as informações para quem quiser. Não é um sistema de concorrência. Uma mesma pessoa pode utilizar as mesmas informações, como a característica da arte faz com que cada pessoa tenha um valor interno diferenciado da outra devido à forma de que as informações foram alocadas. Então isso vai fazer com que a mesma informação para distintas pessoas gerem informações diferenciadas. Não precisa das pessoas brigarem pelos fragmentos para poderem utilizar em suas obras e peças literárias, ou até mesmo artísticas no sentido de teatro e televisão. Essa informação eu achei muito interessante, é uma pirâmide do aprendizado que eu coletei do Google. A maioria das imagens são retiradas publicamente do Google. Quem quiser utilizar essa imagem vai ter que pedir autorização para a pessoa que desenvolveu. Inclusive tem a fonte aqui dizendo da onde é a origem da informação. Como eu falei, para vocês acessarem a informação, vocês têm que dar pausa no vídeo que eu vou disponibilizar publicamente. Aí vocês fazem a leitura das informações e continuam seguidamente. O ideal é utilizar o início da sequência e assistir o vídeo em ordem inversa. Eu também tenho alguns vídeos que eu disponibilizo. Esse aqui sou eu. Vocês vão ver várias formas desse formato tubular que eu vos apresento. São músicas que inspiram uma sequência de informações. Tem bastante coisa de ficção científica também. Quando eu tinha acesso a uma onda em que essa onda ela sintetizava uma ampliação de conflito, eu tentava me envolver dentro da discussão da onda de radiofrequência para tentar diminuir o conflito entre as partes em que estava sendo sinalizado a sequência do diálogo. Em nenhum momento eu tentei me colocar em posição antagônica a nenhum tipo de estado. Eu sempre tentei uma postura em que eu tentasse pacificar os conflitos que eu observava que vinham por parte do Estado, que eram infiltrados dentro da minha mente. Essa aqui é uma série que fala de um planeta do país das adagas, que pode ser um belo livro ou um filme sobre esse assunto. Aí eu conto uma sequência em que trechos devem ser narrados e descritos pelas pessoas que praticam a literatura para que a história seja desenvolvida. Eu vou contando assim, trechos de como é o funcionamento dos capítulos, né? O que se passava da ideação para facilitar o módulo de escrita. Vou dando dicas, o que aconteceu, das formigas, um pote. Eu vou deixar de uma forma assim bem onírica para ter bastante ideação,
as pessoas desenvolverem. Os campos, as flores, são dicas que eu dou da sequência. Essa música faz parte dessa sequência, desse País das Adagas, e ela é de propriedade desse site. Quem for utilizar deve negociar com esse site. A sequência do País do Planeta das Adagas ainda está rolando aqui na informação. Ela começou exatamente aqui, a partir de Dido Unter. Eu gosto muito dessa atriz, ela mexe comigo sensorialmente, as cordas vocálicas do trabalho dela. É muito interessante. Então aquela sequência, por exemplo, quem for escrever sobre o Planeta das Adagas tem que começar a partir dessa delimitação aqui. Ou a partir da música Dido Unter. E que vai servir de inspiração para o tom em que deve ser escrito o episódio do Planeta das Adagas. Adoro a Madonna. Quando eu era mais novo, eu já mandei uma carta para ela, fazendo um desabafo. É uma pessoa que eu tenho uma alta estima e consideração, principalmente pelo trabalho e a exposição que ela teve coragem de fazer no mundo, numa época que o preconceito estava vigorando numa escala medonha para todo mundo. Eu quero deixar claro que, embora eu tenha escrito algumas coisas, essa aqui é uma outra sequência também interessante. É sobre um mercado aberto para extraterrestres, um mercado de frutas, em que se intercambiam frutas. Dá para fazer um mini conto, dá para fazer também uma história interessante de literária, esse negócio. Embora algumas coisas eu escrevo que possam dar a entender que eu estou em antagonismo, por exemplo, com os Estados Unidos da América, é apenas uma impressão que não partiu da minha intenção. Quando eu identificava que uma onda era contrária, por exemplo, aos Estados Unidos, eu tentava compreender, descrever o que a onda estava sinalizando, e a partir dessa descrição, nos postos seguintes, eu tentava pacificar e relativizar o conflito. Em um momento eu tentei ampliar ou pressionar o governo norte-americano, ou pressionar outro governo, qualquer que seja, ou o meu próprio. Algumas ondas, elas eram muito carregadas de perversão, então eu tive que utilizar um pouco de inteligência para fazer com que essas ondas ficassem mais amenas na hora que eu fosse transmitir. Por exemplo, teve uma que tentou me colocar contra o futuro governo brasileiro. Estavam me instruindo a escrever coisas que geravam antagonismo ao governo e que me colocavam numa posição de dissidente em relação a esse novo governo que estava. Então, eu tive que me observar, escrever de uma forma que sintetizasse que não era o meu pensamento pensar daquela forma, e ao mesmo tempo deixar registrado que aquele comportamento audiovisual estava ocorrendo dentro do meu ordenamento. Esse senhor aqui, Jason Behr, é o ator internacional que eu mais aprecio. Ele tem um papel muito importante no meu desenvolvimento cultural e cognitivo também. É uma das pessoas que eu mais admiro nos Estados Unidos atualmente, esse senhor aqui, no trabalho dele. Sempre quando eu posso, eu tento fazer uma homenagem a ele, e internamente, sempre quando eu posso, eu tento fazer uma homenagem a Pitty também, a cantora Pitty. Eu gosto demais do trabalho dela. Todos os dois trabalhos, tanto do Jason Behr como o trabalho da Pitty, me ajudou a minha estabilização de humor
a partir de 1999. Por isso é que eu tenho um apreço muito grande, um carinho enorme por tudo que eles representaram na minha vida nessa época. Faço, fiz vários resgates históricos. Eu explico dentro da minha timeline como fazer esses resgates históricos. Aqui uma série de cantores internacionais. Aqui é uma outra história que os estudiosos podem utilizar no cinema para poder pegar as informações. Sugestões de filmes que eu encontrei no YouTube, interessante. A Avril Lavigne, eu gosto também bastante do trabalho dela, mas como nossos segmentos de público são um pouco diferenciados, eu evito utilizar as informações dela para não invadir a área dela. Aqui é o meu amigo extraterrestre, que me auxilia de vez em quando dentro das minhas medidas culturais aqui, dos meus avanços culturais. Tem várias discussões existenciais que eu projeto dentro dos meus trabalhos. Tipo assim, eu convido as pessoas a repensar o sentido e o nível de consciência com que as histórias de vida que elas projetam dentro do ordenamento, elas podem sintetizar uma forma de desenvolvimento em que o pacto social estabelece no sentido de evolução da espécie. Né? Então, eu tento de todas as formas ser auxiliar dentro desse processo. Algumas autoridades dentro dos meus eventos culturais eu reforço, porque eu acredito que é o momento dessas autoridades de ter esse reforço para que seus trabalhos consigam ganhar engajamento dentro da necessidade atual. Gosto muito do grupo Era. Eu utilizei exaustivamente as informações, principalmente na forma de apresentações para supostas autoridades. Eu gostava de introduzir as músicas do grupo antes de começar as atividades. Essa aqui é uma desculpe. É uma sequência de Natal. Gosto muito desse grupo americano aqui, 7 Seconds. Quando eu coloco uma delimitação de duas músicas idênticas como a essa de 7 Seconds, é uma informação que eu estou trazendo que existe na sequência das músicas uma mensagem. Uma mensagem que é para a pessoa que faça um livro de suspense ou de drama poder utilizar dentro do seu trabalho. Aqui é os direitos humanos, eu acho importante também. É uma série em que eu enquadro uma onda nos direitos humanos porque ela me mandava escrever algo que era contrário aos direitos humanos. Como eu percebi a tendência, eu me senti na obrigação de deixar registrado que se eu seguisse aquela sequência eu iria infringir os direitos humanos.
Essa aqui é uma outra sequência que dá um belo filme ou um livro também. Dá para escrever. Eu dou algumas ideias bem inteligentes de vez em quando e outras que não são muito inteligentes. As que são absurdas, elas devem ser utilizadas para comédia. Todas têm uma finalidade. Pode-se fazer, por exemplo, uma história de uma criança que ela se comunica em rede e através de algumas informações ela vai expondo aquilo que ela sente. Ou trocando diálogo através de bichinhos de pelúcia para dizer a outra pessoa que ela é importante, que ela é um amor, que ela é um monstrinho. Gosto muito também de esse tipo de atividade humana em que as pessoas se conectam em termos de união e geram uma harmonia em torno do trabalho. Gosto muito também desse grupo Libera, né? Eu utilizei bastante música deles para poder propagar. Eu desenvolvi esse sistema We Connect with Life and You. Nós nos conectamos com a vida e você. Como slogan, principalmente para tentar diminuir a quantidade de suicídio e também, ao mesmo tempo, para gerar uma advertência em relação ao fluxo, no qual essa advertência serviria para dizer que o sentido da onda, a pessoa deveria seguir ou não aquele sentido. Era de conexão com a vida ou abreviava a vida de alguém. Então eu jogava advertência. Sempre quando achava necessário, eu sinalizava a paz como sendo o topo do investimento que as pessoas deveriam fazer em torno do pensamento que eu consegui colher. Isso aqui foi uma reforma na minha casa que coincidiu em chuva. Eu deixei registrado. E eu utilizei numa sequência bélica no qual eu estava comentando sobre o uso racional e inteligência de bombas nucleares que eram utilizadas para organizar o planeta em vez de gerar destruição e em vez de gerar mortes em consequência das explosões. De certa forma, esse site Tumblr é um site bastante responsivo. Ele é um site que é benéfico para a sociedade. Essa aqui é uma série que eu utilizei um vídeo da Avril Lavigne. Se alguém for utilizar as informações que eu peguei em relação ao site dela, tem que ver a questão dos direitos autorais. Aqui eu explico ao mini conto como ele deve ser trabalhado em relação a ela. Foi uma homenagem que eu fiz para Yasmin Santos, no acidente que ela sofreu. Aqui informações culturais. Eu não observo essa informação como algo que degrine, mas sim como uma arte em que é possível para esse segmento se expressar dessa forma. Eu tentei ao máximo colocar essas informações de forma harmônica e não entrar em conflito com grupos. Esse aqui é uma sequência que eu fiz para o segmento bélico, para filmes de guerra, uma visão despolarizada, que eu vejo a polarização como uma visão do século XX, e uma visão despolarizada como uma visão mais centrada no século XXI, que ainda está se firmando. Esse aqui é um dos parceiros que eu gosto de fazer doações, que eu me inspiro para um mundo melhor, então eu faço dessa forma.
o porquê que eu estou liberando as informações. Não é porque eu seja de ideologia comunista ou socialista. Pelo contrário, eu sou realmente capitalista. Eu sigo mais ou menos o modelo do meu país. Mas eu tenho uma visão capitalista diferenciada dos capitalistas do século XX. A minha visão capitalista é de agregar capital em todos os meios produtivos que eu estou inserido. Essa agregação de capital, por exemplo, eu trabalho nos Correios. Então eu sei que se eu utilizar, fazer com que outras pessoas utilizem, elas progridam na vida, elas vão começar a fazer transações e trocas. Essas transações e trocas, elas vão gerar negócios e que vão capitalizar uma das minhas fontes de renda e o dinheiro acaba interiorizando dentro da empresa e vai chegar, de certa forma, em benefício para o meu desenvolvimento. Então é uma forma de eu trabalhar o capitalismo dentro desse sistema. Então eu vou paralisar aqui. Fotos impressionantes de Marte revelam gelo dentro da cratera. Já tem 31 minutos e 25 segundos. Eu vou paralisar o vídeo e começar outro.